Bom, então hoje nós chegamos a Apocalipse, o capítulo é o capítulo de número 20, e nós vamos agora ao verso 1, como eu disse, nós hoje estamos chegando ao ponto em que há ressurreição, falado sobre a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição, no livro do Apocalipse, várias vezes nós já falamos dela acontecendo. Então nós já falamos dessa ressurreição acontecendo. No entanto, não foi dado foco para essa ressurreição. E nós vamos falar dela agora, né? Por que não foi dado foco? Ela aconteceu quando houve aquele toque da última trombeta, né? E tudo. Então já aconteceu essa ressurreição. Mas como eu disse para vocês, Apocalipse, assim como vários livros da Bíblia, ele fica indo e voltando. Falando, por exemplo, o ponto de vista celestial dos acontecimentos, o ponto de vista do céu, depois o ponto de vista terreno, depois vem e dá outros detalhes a respeito dos mesmos acontecimentos. Então Apocalipse é um livro que funciona dessa forma, através de símbolos, ele conta várias vezes o mesmo acontecimento, inclusive fala de coisas que os profetas já falaram. Então nós vamos chegar aqui no verso 1, lembrando que no capítulo anterior, 19, a gente viu o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus o Messias, vindo glorioso do céu. E ele vem para batalhar, para guerrear. Ele vem junto com ele os santos, né? Quer dizer, aqueles que a ele servem, aqueles que a ele obedecem, aqueles que morreram crendo nele e estavam vivos por ocasião de sua vinda, crendo nele. Então é importante a gente ver isso, e nessa ocasião a gente viu que acontece uma batalha chamada Batalha do Har Megido, ou Harmagedon, que a gente conhece, o nome grego é Armagedon, né? Então Jesus vem para promover essa batalha. É uma batalha que existe para impedir o povo de Israel e gentios crentes no Messias de tomar posse, de tomar conta da cidade de Jerusalém. Então essa batalha ela acontece do mundo contra os servos de Deus, para tentar impedir os servos de Deus de tomar posse daquilo que é deles por direito, a cidade do grande rei, Jerusalém. Então, nós vimos isso no capítulo anterior. Agora, capítulo 20, nós vamos ver o verso 1 dizer assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esses 3 primeiros versos que eu li aqui mostram que tanto o Apocalipse quanto toda a Escritura, ela não trata de uma dualidade, ou seja, uma batalha de igual para igual do bem contra o mal. Não se trata disso. Essa batalha do bem contra o mal, ela acontece dentro de você e de mim. Mas Apocalipse não está falando de Deus lutando contra o diabo, nada disso. O diabo ele tem um propósito a cumprir, por isso que Deus não puniu ele ainda. E olha aqui como que é interessante a gente perceber. Gastou um anjo só descer glorioso do céu, chegar lá, acorrenta ele sozinho, acorrenta Satanás, lança no abismo e tranca lá, e ele fica lá por 1000 anos. Então não gasta um exército, ele chama, gasta Deus chegar. Não, é somente um anjo. Deus podia ter feito isso há muito tempo? Podia, mas tem um propósito na ação do maligno sobre a terra. Qual é a ação do maligno? Qual é o propósito de Deus permitir a atuação de Satã, a atuação do Satanás sobre a terra? Lembrando que Satanás, diabo, né, não são nomes, mas títulos. E vamos ver o que são esses títulos, né? Primeiro é falado que esse anjo ele prendeu o dragão, né, Dracon,
que quer dizer monstro, réptil, um animal monstruoso, mostrando que ele é um ser maligno, sedento por destruição. Depois é falado que ele também é a antiga serpente. Lembra? Quem enganou Eva, Ophis, o nome grego, né? Nekash, né? Que é o nome hebraico, para a serpente lá do Éden, enganou Eva, mandou que, né? Falou que ela comesse lá, sugeriu, coma dessa árvore aqui, que Deus falou. Não, Deus falou que não come, que você vai ser igual a Deus. Ela comeu e perdeu a casa, né? Não pôde mais estar no jardim lá no Éden. Tanto ela quanto Adão. Adão quebrou ali a comunhão com Deus quando deu ouvidos à sugestão da serpente por meio de Eva ali. Então, a antiga serpente, que é diabo, a palavra diabo é o equivalente grego para Satanás, né? Diabo significa acusador. Lembra que esse foi o papel que Satanás teve na vida de Jó. Se você ler o livro de Jó, Satanás estava diante de Deus acusando Jó. Não, ele só te adora porque ele é rico, o Senhor dá tudo que ele tem, o Senhor deu e continua mantendo ele em paz, então ele só te adora por isso. Ele acusou Jó. Ah não, ele ainda está te adorando mesmo depois de perder quase tudo, porque o Senhor tem mantido ele em saúde. Se ele não tivesse saúde, ele não ia te adorar. Ele é interesseiro. Então Satanás é este, né? Diabo, aliás, significa isso. Ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. O Apocalipse, inclusive, fala sobre isso. E Satanás, que significa adversário. Adversário de quem? Já disse para vocês que Satanás não é adversário de Deus. É nosso adversário. É o adversário do ser humano, tentando fazer com que o ser humano se oponha a Deus para que ele receba a mesma condenação que lhe cabe. Ou seja, Satanás quer que a gente também desobedece a Deus assim como ele, para que a gente vá junto com ele para o mesmo lugar, porque sabe que já está decretado que ele vai para lá, que é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, condenação eterna, destruição. Então aqui nós temos a prisão de Satanás. Muita gente vai falar, nós já estamos vivendo isso aqui. Eu não vejo que nós estamos vivendo isso aqui. Nós não estamos vivendo esse momento ainda. Jesus ainda não desceu glorioso do céu, não veio ali um anjo acompanhando ele ali, desceu do céu, acorrentou e prendeu Satanás. Nós não estamos vendo Jesus reinar sobre a terra visivelmente de Jerusalém. Isso vai acontecer. Então, a primeira batalha, é importante eu ressaltar isso, a primeira batalha que a gente vê em Apocalipse acontecendo é uma batalha dos povos da terra, incluindo a besta, as bestas, né, o anticristo, o falso profeta e tudo, incluindo esses malignos aí, esses servos de Satanás. É uma batalha de povos da terra contra o povo de Deus, tentando fazer eles não tomarem posse da terra de Israel, de Jerusalém, ali. Então, é isso. Agora, nós vimos que vem um anjo, acorrenta Satanás, mas é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então a gente percebe que Deus permite a ação de Satanás para um propósito. Deus tem um propósito. Um propósito com isso. Nós vamos ver mais adiante. A gente sabe parte dos planos de Deus. Tem coisa que ele não vai revelar para ninguém. Para ninguém. Nem mesmo para o filho dele. O próprio Senhor Jesus falou que quanto ao dia e a hora do retorno dele, o dia, a hora, o momento exato, só Deus sabe. Nem os anjos no céu sabem, nem o filho sabe. Só Deus, só o Pai. Só Deus sabe o momento certo da execução do plano, da vontade soberana dele. Ele sabe. Tem coisas que ele revela, mas tem coisas que só ele sabe. Para que esses planos sejam conservados perfeitos. Né? Bom, vamos ao verso 4. Todos entenderam então sobre Apocalipse não apresentar dualidade, né? A batalha do bem contra o mal. Não.
mostra que Deus está promovendo a restauração de todas as coisas. Restauração daquilo que foi perdido lá no Éden. A perfeição que Deus criou. Então, Deus está promovendo a restauração do mundo, da humanidade, a redenção, né, do mundo que é caído, vil e que está no maligno. Então, Deus está providenciando uma limpeza daquilo que foi sujo. É isso que Ele está fazendo. Verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Durante 1000 anos. Então aqui a gente vê a primeira ressurreição. Sabe quando Jesus promete, eu vou preparar lugar, e quando eu for tiver preparado lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo? É isso aqui se cumprindo. Sabe quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15 a respeito da ressurreição? Olha, aqui há um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Porque aqueles que não estiverem mortos por ocasião da vinda do Messias serão transformados para viver esse reino milenar. Outra coisa que é em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 ao 18, fala sobre a vinda gloriosa do Messias, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, se encontrarão com o Senhor nos ares, estaremos para sempre no Senhor. Então, eu estou falando bem rápido, porque é muito conteúdo, né? Mas é justamente o que está acontecendo aqui. Aqui está falando das almas, e entenda a vida dessas pessoas. Essas pessoas ressuscitaram. Pessoas que morreram por Cristo. Ressuscitaram. Mas e as outras que não precisaram dar a vida? Não, elas dedicaram a sua vida, mas não precisaram morrer ali. Foram decapitados, foram mortos. Não foram assassinados por Cristo, né? Por creram em Cristo. No entanto, aqui está falando especificamente das pessoas que ressuscitaram, apenas as pessoas que foram, como é o termo que se usa hoje, martirizadas por causa da fé em Jesus? Não está falando exclusivamente. Aqui cita eles para dar esperança para essas pessoas. Se estivermos na situação de morrer por Cristo ou negar a fé, que a gente lembre dessa promessa, que os que morreram por Cristo não negaram a fé, eles ressuscitarão e terão parte, e sobre eles não tem poder a segunda morte. Então, que a gente lembre-se disso. Mas também ressuscitarão aqui, juntamente com estes, todos os que creem em Cristo. Aonde que está escrito isso? Nessas passagens que eu citei, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4 e Daniel capítulo 7. Se você ler em Daniel capítulo 7, fala sobre a ressurreição dos justos também. E lá não está falando que precisou morrer por amor ao Messias, né? Mas viveu pelo Messias, viveu aguardando a sua vinda, viveu obediente aos ensinamentos. Então todos entenderam. Aqui nessa ocasião, a gente já tinha falado sobre isso em Apocalipse, só que aqui a gente está falando com detalhes. Com detalhes, colocando o foco, o holofote nessa questão de Jesus e o seu povo, né? Todos entenderam isso? Se não tiver ficado claro, pode falar. Fica à vontade. E aí acontece na Terra um reino milenar, um reino de 1000 anos, que para mim é literal. 1000 anos significa muito tempo. São 1000 anos literais? Para mim é literal. Para mim é 1000 anos, anos mesmo. Anos, né?
de 300 e alguma coisa de dias. Eu falo 300 e alguma coisa porque o ano lunisolar, o calendário hebraico, ele não tem sempre 365 dias, não. Ele tem 300 e alguma coisa e de um espaço de 19 anos é acrescentado 3 vezes um mês inteiro a mais, né? 3 vezes, não, acho que é 7 vezes um mês a mais. Mas o importante é a gente entender que serão é um tempo que vai haver um reino físico, visível, espiritual, né? Mas visível do Messias sobre a terra. Jesus disse que Jerusalém é a cidade do grande rei. De quem que ele está falando? Ele mesmo. Ele vai reinar sobre toda a terra de Jerusalém. E nós, se formos fiéis ao Senhor Jesus, estaremos reinando sobre a terra junto com ele. Veja o detalhe sobre os tronos. Aqui fala: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Paulo escreve em Coríntios: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Quem vai julgar? Nós, que cremos. Jesus fala também em Apocalipse 3, ao que vencer, darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Não é que Jesus e Deus estão sentados na mesma cadeira, né? Assim, mas quer dizer que eles estão cumprindo o mesmo propósito, que é reinando sobre o povo. Deus deu o trono para o Messias, para o filho dele. Por isso que ele é descrito no capítulo 19 como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós também reinaremos junto com Cristo. Julgaremos a terra. Julgaremos como? Ah, você é salvo, você não é? Não. Você lembra, no Antigo Testamento, havia uma categoria de pessoas, antes de começar a existir reis, chamavam-se juízes. O que eles faziam? Eles julgavam as pessoas e definiam o que era certo e o que era errado. Olha, fulano pegou 4 ovelhas minhas e devolveu só 3. O que eu faço? Eles iam até o juiz e o juiz julgava. Mas julgava de acordo com a lei de Deus. Não era uma lei especial, específica, feita e aprovada por seres humanos. Não, Deus tinha falado: olha, quando acontecer isso, é para fazer isso. Quando acontecer aquilo outro, é para fazer isso. Então nós julgaremos de acordo com a vontade de Deus as nações. Nós vamos governar, julgar no sentido de ser governante. Neste tempo, o rei também era juiz. O governante também era juiz. Você não lembra quem foi julgar Jesus ali? Era o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Ele era o governador e, ao mesmo tempo, era juiz das causas ali, que eram as causas mais importantes. Então, nós, quando estivermos reinando com Cristo sobre a terra, nós vamos julgar as nações. Então, aqui está se cumprindo o que Jesus falou lá no capítulo 3, o que Paulo fala em Coríntios. Me falha a memória exatamente a passagem de Coríntios, mas é numa ocasião em que Paulo está falando sobre que muitos crentes estavam levando outros crentes aos tribunais. Então ele disse: olha, é uma vergonha para vocês isso, porque não tem gente entre vocês para julgar. Nós vamos julgar o mundo? Por que vocês não podem julgar as causas entre vocês mesmos, né? Então, esse é o contexto, e Paulo fala que nós julgaremos o mundo, em concordância com o que está acontecendo aqui. Tronos, autoridade para julgar, né? E reinar com Cristo. Para mim fica muito claro que nós vamos julgar e governar com Cristo com o último verso que eu li aqui, que foi o verso 6. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então vai ser 1000 anos onde Israel será salvo. Israel, os judeus, crentes de fato judeus, judeu, de verdade, porque verão Jesus vindo e crerão nele. Eles estarão esperando esse dia. A gente não entende isso. Ah, mas tem muito judeu que não acredita em Jesus. Não, peraí. Judeu, ele não acredita no Jesus que a religião apresenta.
Sabe aquele Jesus europeu, loirinho, olho azul, olho verde? Esse Jesus eles não acreditam não. Porque esse Jesus não é judeu. Eles acreditam em Jesus, o Messias, Jesus, o rei dos judeus, Jesus, aquele que viveu, aquele que nasceu judeu, morreu judeu e ressuscitou para reinar sobre o povo judeu. Esse Jesus, o verdadeiro Messias, Yeshua HaMashiach, né? Eles acreditam. Na verdade, eles estão esperando por ele. Não sabem que é Jesus. Não sabem. Boa parte deles. Existem centenas de milhares, para não dizer milhões, né, de judeus que creem que Jesus é o Messias. Mas os que não creem? Não creem por muitas das vezes por nossa culpa. Que a gente tenta apresentar um Jesus divindade e um Jesus ocidentalizado, né? Jesus ele não é cristão. A gente tem que pôr isso na cabeça. Jesus é judeu, o rei dos judeus. Jesus ele é o Cristo, ele não é cristão. E a gente apresenta um Jesus cristão, né, para os judeus, e isso não funciona. Que Jesus é judeu, rei dos judeus. Mais para frente a gente fala a respeito desse assunto também em outra oportunidade. Mas aí esses judeus, quando verem Jesus voltando glorioso do céu, esse rei glorioso, eles crerão. Crerão no Messias. Porque eles estavam esperando por esse dia. Eles estavam esperando. E quando isso acontecer, esse povo de Israel, que de fato é israelita, crente, zeloso da lei de Deus, serão salvos, serão remidos também, serão resgatados, e nós estaremos reinando com Cristo sobre a terra. E vai acontecer esse reinado milenar, né, esse reino de 1000 anos de Cristo sobre a terra, a partir de Jerusalém. Agora vamos ao verso 7. E depois desses 1000 anos? É interessante que essa passagem é um período muito importante, 1000 anos, só que fala só sobre isso. Reinarão com Cristo durante 1000 anos, vai ser um reino milenar, só. Vou falar só sobre isso. Se você quer mais detalhes sobre esse período, você vai ter que ler Ezequiel, Isaías, Daniel, você vai ter que ler os livros dos profetas, né? Mas em Apocalipse você não vai ter mais detalhes desse período, porque os profetas já falaram suficientemente bem a respeito desse assunto. Então, se você quiser saber sobre o período milenar, leia os livros dos profetas, você vai ter mais material, mais informação sobre esse período. Mas e depois? Depois desse período, o que vai acontecer? É o que a gente vai ver a partir do verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, vai ser solto lá do abismo, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, lembra? Jerusalém. A cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo o sempre. Vê o que acontece aqui. Então há uma segunda batalha do mundo inteiro. Primeiro há a batalha, antes do período do milênio, de 1000 anos, o reino de Cristo sobre a terra. Há a batalha do Armagedon, Har-Megiddo, né? Há essa batalha para tentar impedir o povo de Deus de governar sobre a terra. Porque eles entendem, bom, chegou o fim do nosso reinado, então vamos tentar impedir ele de reinar. Agora, o que acontece? Há uma batalha para tentar expulsar eles de onde eles já tomarem posse. Ou melhor dizendo, que Deus assim nos permita, com graça e misericórdia para conosco, há uma batalha para tentar nos expulsar de Jerusalém, de Israel. Uma batalha vai acontecer e Satanás vai ser o promotor, vamos dizer assim, dessa batalha.
Ele vai passar pelas nações enganando elas. E ele vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir. O que eu acho assim mais assim incrível e lamentável é que ele vai conseguir, mesmo depois de 1000 anos de Jesus reinando com os servos dele, os seus escolhidos sobre a terra, Satanás vai passar para a terra e ainda vai conseguir enganar a gente. Não aqueles que estarão ali em Jerusalém, mas os outros, né? Tiverem sobrevivido àquelas pragas e tudo. Então, eles estarão ali e ele vai conseguir enganar a gente, vai juntar uma multidão. Uma multidão. Mas uma multidão gigantesca. E essa multidão vai cercar Jerusalém, vai sitiar Jerusalém, vai sitiar o acampamento dos santos, a cidade amada. Vai sitiar. E o que acontece nessa ocasião? Eles vêm, eles juntam. Lembra? Satanás ele consegue lutar e vencer Deus? Não consegue. Mas olha o que ele está fazendo. Ele está encaminhando pessoas para a destruição, porque ele sabe o fim que lhe resta. Então o que ele tem para fazer é enganar, para arrastar a gente com ele. E aí vem um fogo do céu. Todo mundo está aqui. Vocês têm que sair daí, a cidade é nossa. Fogo, acabou. É assim. O fogo desce de Deus e acabou a batalha. Morreu todo mundo que estava se levantando contra Deus. Isso aqui é falado, esse fogo que desce do céu e consome a todos os que se colocaram contra Jesus e os seus servos, né? Ele é falado sobre isso nas cartas de Pedro. Se não me engano, é 2 Pedro, ele fala a esse respeito. E esse é o chamado o dia do Senhor. O dia do Senhor. Esse dia. Então aqui diz o seguinte. O dia do Senhor, porém, eu estou lendo 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada, será queimada, derretida, né? Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, apressando a vinda desse dia. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essas pessoas aqui que se levantaram contra Deus, morreram. Esse é o fim de tudo aquilo que se levanta contra Deus, destruição. Né? E é assim, todas as escrituras, está tudo conectado, interligado, que Jesus disse assim, que alarga a porta, espaçoso o caminho, conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Veja que aqui teve gente suficiente para cercar o acampamento, o arraial dos santos, quer dizer, daqueles que creram em Cristo e foram transformados, tiveram parte na primeira ressurreição. Então, isso aqui vai acontecer. Vai ter gente ainda sendo enganada por Satanás, mesmo depois de 1000 anos de Cristo reinando sobre a terra. E essas nações, aqui é dito Gog e Magog, isso é uma figura para reis e reinos, quer dizer, os governantes e as nações desses governantes se juntarão para batalhar, mais uma vez, depois de 1000 anos, contra Jesus e os seus remidos. E é claro que vão perder, né? E aqui é dito o que acontece com Satanás, que é lançado no lago que arde com fogo e enxofre, agora que já foi condenado, né, julgado, agora não tem mais escapatória. Você vê que Satanás não está no inferno, ele vai para lá, né, para o lago que arde com fogo e enxofre um dia. E então ele sabe que esse destino o aguarda. Vamos ver aqui o que diz o verso 11 agora, que fala sobre o juízo final. Aqui sim fala sobre o juízo final. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado.
A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades, quer dizer, o mundo dos mortos, tá? O Hades, algumas traduções bíblicas vão colocar a palavra inferno para Hades, tá? Mas se trata de mundo dos mortos. Então, o Hades e o mundo dos mortos também foram lançados o Hades, que é o mundo dos mortos também, e a própria morte foi lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Quer dizer, não vai existir mais morte e não vai existir mais lugar para mortos, porque ninguém vai morrer nunca mais. Né? Então, não vai ser preciso de um lugar para acomodar os mortos e não vai existir mais mortos, né? E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É triste esse destino? Claro que é. Mas você veja quanta coisa falou positiva, boa, maravilhosa, abençoada, bênção de Deus para a nossa vida. E é isso que a gente tem que fazer, olhar para essa parte, olhar para as bênçãos que Deus reserva para aqueles que nele confiam, que a Ele servem, e viver para receber essas promessas, o cumprimento dessas promessas. Então, o juízo final ele vai acontecer aqui. Aqui já é Deus se assentando no grande trono branco, né, para julgar. E aqui é dito que da presença deste que se assentou no trono, fugiu. A terra e o céu não se achou lugar para eles mais. De tão santo que Deus é. Tudo aquilo que foi criado e foi corrompido, fugiu. Quer dizer, a luz dissipa toda a treva. Tudo que era ruim acabou. O primeiro céu e a primeira terra passou. Então foi desfeito, foi destruído para que haja um lugar, assim como o dilúvio destruiu a primeira terra, né? Assim haja uma nova terra. Então Deus ele está no grande trono julgando. Aqui todos os mortos ressuscitam, todos. Desde Adão até a última pessoa que viveu na terra. E talvez tenha sido destruída ali por esse fogo, né? Talvez não foi destruído por esse fogo, passou na terra, destruiu todos, e aí vai haver essa ressurreição e todos serão julgados. Aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição serão julgados. Quando fala que o mar entregou os mortos que nele haviam, talvez se refira às pessoas que morreram antes do dilúvio. Né? Esse é um pensamento que eu tenho, eu não posso dar certeza. Então é isso que está reservado para o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. E nós ainda vamos falar, veja que ainda tem 2 capítulos. Depois disso ainda tem coisa para acontecer. E coisa boa. Então nós vamos falar a respeito disso e vamos aguardar com esperança esse dia. A gente está do lado certo, que é o lado do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Né? Então nós falamos sobre isso hoje. O reino milenar e o juízo final. Então essa é a mensagem de hoje.